Então vamos lá. Mais uma vez, boa tarde a todos, que todos sejam bem-vindos e que possamos, através da palestra de hoje, ter mais conhecimento da doutrina e praticar aquilo que esteja ao nosso alcance. Como vocês puderam perceber, eu peguei o livro na última hora, vocês ouviram a mensagem que caiu. Ela é mais ou menos o que a gente vai falar na nossa palestra de hoje, tá? Então, a gente sabe que a espiritualidade é mais inteligente, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou agradecer à direção da casa pela oportunidade deste estudo e de estar podendo compartilhar com vocês, né, para que a gente possa melhorar, né, o nosso entendimento da doutrina e a nossa convivência diária. E nós vamos compartilhar também essa palestra com aqueles nossos irmãos que nos seguem nas redes sociais. O nosso estudo de hoje é sobre a fala de Jesus a Pilatos, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Pilatos pergunta a Jesus, Tu és o rei dos judeus? E Jesus responde, Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Essas palavras estão em João, no capítulo 18, versículo 36. Na época em que Jesus esteve entre nós, era esperado um Messias, um novo rei, que viria como um rei para dominar todos os demais reis daquele mundo. No conceito que quase todos os judeus tinham, ele deveria ser uma pessoa mais imponente, mais rigorosa, né? E aí aparece Jesus, uma pessoa simples, que todos achavam diferentes, porque ele nascera numa tosca estrebaria e era filho de um modesto carpinteiro. Então, como seria o Messias, o Salvador? Como teria ele nascido pobre e crescer para pregar a humildade e o desprendimento de todos os bens da terra? Não dava para acreditar, pois o ignoravam, que ele tinha descido do céu, eles esperavam que ele viesse num carro de fogo, né? Que ele fosse muito poderoso, que ele fosse rico, que ele fosse impor pela sua força tudo aquilo que estava acontecendo no momento. Mas Jesus era justamente o contrário de tudo isso. Jesus diz que não nasci nem vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade, pois todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus se apresenta como um enviado de Deus, como o Messias prometido, que veio trazer para a humanidade, ainda muito imperfeita, as leis morais e divinas, relativas a este mundo, ao grau de entendimento que essa humanidade pode alcançar, enquanto viver num mundo de expiações e provas. No Livro dos Espíritos, nós encontramos que, segundo a doutrina espírita, a lei divina, ou lei natural, abrange as leis físicas e as leis morais. As leis físicas são as leis do mundo, da matéria, né? São objeto de estudo e compreensão de várias ciências que existem no mundo, como a física, a química, a biologia, a astronomia. São ciências que mudam, são leis que mudam constantemente. Mas as leis morais,
elas são referentes à relação do homem com Deus e com o seu próximo. Exatamente o que dizia na leitura, né? Elas estão divididas em leis da adoração, leis do trabalho, leis da reprodução, da conservação, da destruição da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e, por fim, a lei da justiça, amor e caridade e da perfeição moral. Essas leis, a lei divina, elas são eternas, elas são imutáveis, como o próprio Deus. São perfeitas e são iguais para todos. E essas leis, elas estão inscritas na consciência dos homens. E é revelada em todos os tempos, de acordo com a capacidade e a compreensão dos homens. Então, para a gente entender melhor, por que ele falava que o reino dele não era deste mundo? Porque ele era filho de Deus, e Deus sempre diz que a centelha divina estava dentro de cada um de nós. Então, essa lei moral, ela já está incutida em nós. Ela não é uma coisa que a gente pode pegar, palpar, né? Ela está na nossa mente. Mas como ela vai ser desenvolvida? A partir do momento que nós consigamos entender. Lembra que na leitura ele fala do nosso próximo, que a gente nunca entende quem é o próximo, se o próximo é o familiar, se o próximo é o próximo que está pedindo alguma coisa, o próximo é todo aquele que está à nossa volta, né? Então, quando a gente tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, chegamos no entendimento dessa tão falada lei divina. Jesus demonstrou com os seus exemplos, as suas palavras e as suas atitudes que esse conceito de realeza terrestre não se aplicava a ele. Jesus era uma pessoa simples, né? Ele não veio naquele carro de fogo que eles queriam, ele não veio adornado de pedras preciosas, de ouro, não. Ele veio como um ser humano normal. O reinado que se associa a Jesus é aquele dado por consenso unânime, aqueles que, por sua realização e trajetória, influenciam o progresso espiritual da humanidade. Essa realeza moral nasce do mérito pessoal de cada um e é imperecível e atemporal. Então, por exemplo, nesta encarnação, nós vamos aprender algumas coisas. Na próxima encarnação, provavelmente, nós vamos mudar de corpo, de gênero, né? Porque é a nossa evolução. Mas esses ensinamentos vão continuar gravados no nosso espírito, né? E vão acrescentar naquilo que a gente vai aprender na próxima encarnação. Por isso que ele falava que não era desse mundo, não é uma vez só, são várias encarnações. Se formos pensar do ponto de vista da vida terrena, aquele que busca entesourar bens transitórios entrega-se ao sofrimento e à angústia diante de uma ambição insatisfeita, do orgulho e de uma vaidade ferida, e também do mal que o atinge e do bem que toca os outros. Sabe aquela inveja que a gente tem do outro? Ai, porque ele tem o olho azul, eu não tenho. Ai, porque ele tem o carro vermelho, eu não tenho. Então, esses bens materiais não fazem parte da lei moral. Então, aí, a gente ganha uma hora, perde outra, né? Isso não é importante. Aí a gente pode falar assim, é importante porque eu poderia fazer mais caridade. Depende. Às vezes, a caridade, a gente já teve isso nas palestras do mês passado. A caridade é você dar o ouvido para escutar o outro, dar o ombro para o outro chorar ou falar aquilo que ele quer, né? Então, é isso que a gente tem que entender como lei moral. Não são as coisas palpáveis que vão nos melhorar, né? É o nosso sentimento
que vai entender o sentimento do outro e que vai nos fortalecer e poder ajudar o próximo. Naquela época, acreditava-se em uma única existência. Pensava-se e agia somente em função das paixões materiais. Mas ainda hoje, uma grande maioria da humanidade não consegue vislumbrar esse reino de Deus, esse reino de paz, de harmonia, de amor, e sem o contexto material, imaginando-o com os mesmos valores materiais da terra. Toda a importância dos ensinamentos de Jesus são sobre a vida além da morte do corpo físico. A vida que nunca acaba, quer o espírito esteja no mundo material ou encarnado, ou quer ele esteja no mundo espiritual. Porque a gente evolui aqui nesse corpinho, né? E quando a gente vai passar um tempo na espiritualidade, a gente também evolui e faz as nossas escolhas para as nossas próximas reencarnações. Enquanto o homem alimentar dentro de si ensinamentos negativos, a Terra continuará sendo um mundo inferior. Assim, ensinando ele, Jesus, demonstrava como deveria ser o homem para poder um dia viver no reino de Deus, onde o mal não tem guarida e só o bem existe. E como seria esse reino de Deus, ou reino dos céus? É o entendimento como um estado de alma, um sentimento de plenitude, de paz, que não está circunscrito em lugar físico ou espiritual. Era isso que Jesus queria nos dizer com o meu mundo não, o meu reino não é deste mundo. Os ensinamentos de Jesus são o nosso roteiro para alcançar a plenitude, a felicidade, aquela que todo mundo quer ser feliz. Mas precisamos, né, buscar lá dentro, porque ela está lá escondidinha. É o caminho para encontrar o reino de paz e o reino de luz. Para vivermos no reino do Cristo, precisamos desde já praticar a abnegação, o desinteresse, o amor ao próximo e, principalmente, a humildade. A vida terrena é a grande oportunidade para as almas em educação e aperfeiçoamento, pois Jesus nos previne a não dar mais atenção aos interesses materiais em prejuízo dos interesses da alma, pois este sim é que levaremos conosco para a eternidade. Assim, o esforço maior de quem tenta compreender e viver a lição do Mestre Jesus é continuar estudando, aprendendo e praticando no dia a dia, onde estiver, com quaisquer pessoas, pois a moral cristã, que representa a verdade de Jesus, veio trazer a verdade que essa humanidade tem condições de assimilar, implantando o reino de Deus dentro de cada um de nós. O reino de Deus em nós, como disse em Lucas, é um estado de consciência e depende de nós a sua construção. É importante que compreendamos a nossa responsabilidade neste processo, a fim de que no futuro próximo, quem sabe, nesse milênio ainda, a nossa Terra, o nosso planeta, possa transformar-se em um mundo melhor, no verdadeiro reino de Deus. E para que possamos alcançar o reino de Deus, na elevação do nosso espírito às altas esferas, o plano mais sutil, onde
o estado de angelitude se apresenta, precisamos primeiro conquistar o reino de Deus interior, com a nossa elevação moral, com a nossa compreensão da verdadeira existência do Evangelho do Cristo. E mais do que isso, o exercício dos ensinamentos do Mestre em todos os dias de nossa vida. Precisamos compreender que o caminho está com Cristo. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus, que está em João, no capítulo 14, versículo 16. Versículo 6. Fiquemos com essa mensagem e que possamos ter uma reunião com mais ensinamentos.